Oi, tudo bem? A gente está aqui para voltar lá para o livro dos exercícios terapêuticos da Kisner e da Lin. A gente tinha parado aqui nesse slide que ia começar a falar sobre os efeitos da inatividade. Se você perdeu a primeira aula que a gente falava sobre as funções, você vem aqui no card para você ver sobre as funções para depois a gente chegar aqui, tá bom? Vamos lá? A inatividade prolongada, ele leva a uma diminuição da eficiência que o sistema cardiopulmonar tem. Esse comprometimento, ele pode levar a uma deficiência física, porque um paciente que tem uma deficiência grande nesses dois sistemas, ele pode ficar acamado, ele pode ficar numa cadeira de roda, precisando de um suporte maior para poder se locomover ou para sobreviver. E isso pode levar a uma limitação funcional e uma incapacidade desse indivíduo. E o tratamento que a gente pode, como fisioterapeuta, dar para esse paciente é aplicação de força e de carga nesse paciente que está acamado. Então a gente vai produzir empurrar a mão, pedir para o paciente empurrar a mão, ou empurrar sua mão com a mão, com o pé, essas coisas para que ele, mesmo acamado, tenha uma melhora nos sistemas, para ele não começar a definhar naquela cama, né? E as cargas que a gente impõe a esse paciente e as estruturas dele, e as cargas que são impostas a esse paciente, as estruturas dele que estão acometidas, elas têm que ser progressivas e de modo controlado. Então a gente tem que saber muito bem o quanto que esse paciente consegue carregar, quanto que ele consegue manter de força sem promover algum efeito negativo daquela função. As cargas que a gente vai impor ao sistema e a estrutura comprometida desse paciente, elas têm que ser muito bem controladas e elas têm que ser progressivas, porque a gente tem que perceber o quanto o nosso paciente vai conseguir aguentar da força que a gente está pedindo e solicitando para ele, porque muitas vezes o paciente ele vai produzir toda a força que ele conseguir, e aquela força que ele produzir vai fazer mal para ele, porque aquela estrutura não está adequada e ela não vai suportar. Então a gente vai tentar resolver um problema e a gente vai criar outro. Então quando a gente está falando sobre pacientes que estão acamados, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para reduzir mesmo esses comprometimentos físicos, em vez de piorar a função que esse paciente vai ter, tá? As técnicas escolhidas para a gente fazer essas atividades físicas, elas são individualizadas, como eu falei lá no nosso primeiro vídeo, e eles vão ser delimitados pelo que o fisioterapeuta conseguir perceber como causa daquela disfunção do paciente. Então a gente tem, por exemplo, o condicionamento aeróbico, a gente tem o exercício de desempenho muscular, a gente tem técnicas de alongamento nesse paciente. Para quê? Para que ele não gere um encurtamento. A gente tem técnicas de controle neuromuscular, que a gente falou lá no primeiro vídeo, para que a gente não perca essa conversa sadia do sistema neural com o sistema muscular. Exercícios de equilíbrio, de agilidade, exercícios de relaxamento, exercícios respiratórios e o treinamento funcional. Então o fisioterapeuta ele tem toda essa carga de exercício físico para conseguir dosar, para conseguir passar isso para o paciente, e o fisioterapeuta consegue olhar todos esses exercícios, esses tipos de treinamento, para fazer um filtro do que o paciente dele precisa, do que é o melhor para o paciente dele. E aí a gente chega no nosso ápice dos pacientes, né? Que é a incapacidade.
A incapacitação, ela é um termo que refere ao impacto e as consequências funcionais de condições agudas ou crônicas em sistemas corporais específicos, comprometendo a habilidade do indivíduo para desempenhar funções e papéis necessários e habituais, esperados e desejados pela sociedade. E existe a incapacidade física, social, emocional e cognitiva. Essas incapacidades, elas podem estar intimamente ligadas, porque é muito comum a gente ter pacientes que sofreram um acidente, eles vão ter que se realinhar a sua nova vida, eles vão ter que mudar de trabalho, porque o seu trabalho estava intimamente ligado ao que hoje eles estão incapacitados. Então, um pintor que sofreu um acidente vascular cerebral e perdeu o controle da mão, e ele não consegue mais pintar, e ele se sente muito mal. Então, o emocional dele, apesar daquela incapacidade ser física, o emocional dele não aceita aquilo. E claro que isso pode ser agudo, porque ele pode aprender a pintar da forma que ele tem, mas isso pode ser crônico. Então, assim, cada paciente vai responder de um jeito, cada família vai responder de um jeito. Então, a gente tem que entender muito bem o nosso paciente. É claro que o fisioterapeuta, ele não tem obrigação de diagnosticar e de tratar um paciente que tem uma incapacidade emotiva, né? Mas ele tem que saber que alguma coisa está acontecendo para passar para um psicólogo. Então, saber que um paciente com incapacidade física, ele pode ter sim uma incapacidade emotiva, isso é muito importante para o fisioterapeuta. É muito importante ele saber que ele pode ter uma incapacidade social e isso ser acompanhado por uma assistente social. Isso é muito importante, porque tudo isso é a vida desse paciente, tudo isso faz diferença no tratamento que esse paciente está fazendo na clínica. E aí a gente tem alguns modelos de classificação de doenças e incapacidades da Organização Mundial da Saúde. São vários, mas o livro ele destaca 2. Então a gente tem tanto a Classificação Internacional de Doenças Relacionadas à Saúde, que é o CID-10. O CID-10 ele faz basicamente o quê? Ele pega e coloca assim, catapora, e aí ele te dá um número, e aí você coloca, e aí ele tem lá um prazo que é utilizado como base para o médico de quanto tempo essa pessoa tem que ficar afastada da sua atividade laboral. A gente tem o que seria mais ligado à fisioterapia. A fisioterapia seria entorses. Então ele vai ter ali o quanto aquele paciente vai ficar afastado do trabalho. E a gente tem a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF. E a CIF é uma coisa muito complicada, é muito diferente do CID. Enquanto o CID é muito fácil, é um entorse de pé, então ela vai ter lá um número, os dias, e é muito simples trabalhar. A CIF já é uma coisinha mais complicada. A CIF, ela tem cursos específicos, mas ela é muito importante, né? A CIF, ela é muito utilizada, principalmente em competições paralímpicas, porque você tem que descobrir qual é o comprometimento do atleta, qual é a limitação que esse paciente tem, porque não necessariamente o mesmo comprometimento vai levar a mesma limitação, e você tem que saber o quão funcional ele é. Então, é essa a história dessa classificação. É saber quanto aquele indivíduo é funcional, com qual comprometimento, e aí ela faz essa classificação. Nunca recebi uma classificação dessa, mas sei que ela existe e eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que eu espero que vocês entendam. Então, se vocês não entenderam, por favor, comentem, porque aí eu me empenho em achar alguém que saiba explicar isso muito fácil. Muito fácil não, né? Mas sendo mais acessível. A gente tem aqui
Então, vamos começar pelo centro aqui, né? Que é a deficiência que esse paciente tem. Então, esse paciente tem, por exemplo, uma lesão de coluna. Ele teve um acidente e teve uma lesão requimedular. Então, a gente sabe qual estrutura essa deficiência tem. Então, a gente vai, né, a condição, e aí a gente vai olhar para ver que funções do corpo estão alteradas. Então, esse paciente foi uma lesão baixa o suficiente para ele ter controle de tronco, de cintura escapular, mas ele é paraplégico. Então, a gente sabe aqui qual foi a vértebra fraturada, e aqui a gente sabe que ele está paraplégico, mas ele tem um controle de tronco, ele tem controle legal de cintura escapular, e aí a gente consegue olhar aqui a participação dele de vida diária, funcionalidade, né? E aqui o que ele não consegue fazer. Além disso, ele também leva em conta fator ambiental e fator pessoal. Por exemplo, quando eu aprendi essa funcionalidade, a pessoa que me passou falou, por exemplo, as crianças, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as crianças têm uma condição de saúde assim, teve uma paralisia cerebral ao nascer. E ela é paraplégica, certo? Certo. Ela, por exemplo, não tem problema cognitivo. O único problema dela é motor, tá? E ela não consegue fazer atividades como andar e tudo. Ela tem uma família legal, trabalha com ela, a gente não sabe como essa criança vai se comportar no ambiente de família de crianças que ela não conhece. Mas ela dentro de casa ela entende, a família dela tudo bem, ela brinca com os priminhos dela, todo mundo entende. Então, os fatores pessoais dessa criança tá tudo ok por enquanto. E aí os fatores ambientais, ela tá indo para a escola, né? Então a gente não sabe como é que vai ser aquela escola, mas então ele vai lá e olha para ver se aquela escola, as salas são acessíveis, essa escola tem escada, se tem escada tem elevador, essa criança vai conseguir ir no banheiro, todos os banheiros têm um lugar acessível, tem pia para ele, tem o refeitório, ele consegue da sala dele para o refeitório e do refeitório entrar e sair da escola sem precisar de ajuda, ele consegue ser independente, porque quando a gente fala de incapacidade, a gente fala de pessoas que precisam de um auxílio para viver, e ninguém quer um auxílio para viver, todo mundo quer poder viver sozinho quando quiser. Então a gente, olhando para isso, a gente está olhando para ver quanto essa pessoa consegue ser funcional, quanto ela consegue viver sem depender de ninguém. E ela vai fazer uma escala para conseguir entender o quanto essa pessoa é funcional. Isso é muito utilizado nas classificações dos para-atletas, tá? Então a gente tem de comprometimento, a gente tem o termo comprometimento sendo as consequências de condição patológica. Então ele reflete a normalidade do sistema corporal, órgãos ou tecidos. Como, por exemplo, no sistema musculoesquelético, a gente tem a dor, a fraqueza muscular, a resistência muscular à fadiga diminuída, a amplitude de movimento diminuída, hipermobilidade articular, deformidade postural e desequilíbrio muscular como comprometimento desse sistema. Enquanto do sistema neuromuscular, a gente pode ter dor, falta de equilíbrio, descoordenação, atraso no movimento motor, o tônus anormal e estratégia funcional ineficaz. Do sistema cardiovascular, a gente vai ter capacidade aeróbica diminuída, a circulação diminuída e dor na atividade física assistida, que vai ser aquela atividade física que você vai realizar no paciente. E do sistema tegumentar, que é a hipomobilidade da pele, que são as cicatrizes, né? Então você vai tentar movimentar aquela pele e aquela pele não mexe, porque ela está aderida.
tá? Isso é um comprometimento e é uma excelente pergunta. Se perguntar se hipomobilidade da pele é comprometimento, as pessoas erram muito, tá? E os comprometimentos, eles podem ser comprometimentos diretos e eles podem ser comprometimentos secundários. Então, os comprometimentos diretos, eles são originários direto da doença desse paciente, enquanto os comprometimentos indiretos, eles são repercussões de comprometimentos diretos, tá? Por exemplo, a gente tem nesse paciente aqui uma síndrome do impacto, né? Ele já passou além da síndrome de impacto, né? Que é muito comum. As pessoas chegam pra gente já com o tendão lacerado. Então, ela tem como comprometimento primário da síndrome de impacto dor, limitação da amplitude de movimento e a fraqueza muscular específica do ombro diminuída. Isso pode desenvolver um desalinhamento da cintura escapular e da coluna vertebral, uma fraqueza de toda a musculatura escapular e uso de movimentos compensatórios do membro superior. E o comprometimento composto é aquele que vem com múltiplas causas de base. Então, ele vai ser originário de uma combinação tanto de comprometimento primário quanto de comportamento secundário. Então, a gente tem aqui um outro exemplo de doença, que é o rompimento do ligamento talofibular. Então, ele tem, por exemplo, um comprometimento do equilíbrio. Mas o comprometimento do equilíbrio, ele não é somente um comprometimento secundário. Ele é um composto porque ele vem de uma frouxidão ligamentar, uma alteração da propriocepção do tornozelo e de uma fraqueza muscular. Então, a gente tem a frouxidão ligamentar como comprometimento primário e a alteração da propriocepção, da fraqueza muscular como comprometimento secundário. E o comprometimento do equilíbrio desse paciente, ele é um comprometimento composto. E para terminar, gente, a gente tem os comprometimentos funcionalmente relevantes, para terminar o vídeo, né? O comprometimento, ele contribui diretamente para a limitação funcional que esse paciente vai ter. Então, nem todos os comprometimentos, eles são ligados a limitações funcionais ou a incapacidade. E para o tratamento da disfunção desse paciente, é muito importante que a gente analise e determine as causas de base dos comprometimentos que são identificados nesse paciente. Eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!